Reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Eu me chamo Thiago Ribeiro, seja bem-vindo. Nós já vimos aqui que os aposentados que ganham acima do mínimo deverão ter um reajuste agora em 2025 de 4,77%, ok? Por quê? Esse reajuste é com base no INPC, que está na regra da Lei 8.213. E nós já conversamos também inúmeras vezes que nós devemos aproveitar a oportunidade de estar a um ano do ano de eleição, tá? E cobrar do governo a mudança dessa regra. Tá? E muitas pessoas já comentaram essa questão aqui, tá? E eu já tentei conversar algumas vezes, ok? O que acontece? Não é em vão a gente cobrar do governo para que haja uma mudança dessa regra. Tá? A pessoa fala, Thiago, mas isso não vai dar em nada. Né? Na descrição do vídeo aqui tem um Instagram, tá? Que a gente posta lá vários vídeos de categoria que mandam pra gente, ok? Para lutar pelos seus direitos. E no ano passado, 2024, depois do parecer apresentado na Comissão de Finanças e Tributação, lá no projeto que trata do piso salarial dos garis, houve uma mobilização, tá, online, tá? A categoria se mobilizou, mandou muitas mensagens para o relator, tá? Acho que até mandaram mensagens por e-mail também, enfim. O relator não teve muita paz depois que ele apresentou aquele parecer. A categoria se mobilizou e o relator mudou o parecer, tá? Porque houve a mobilização da categoria. Tá? Então não é em vão a gente cobrar que haja uma mudança dessa regra para o ano 2026, tá? Para que, por exemplo, haja uma mudança, uma nova legislação para mudar o artigo 41A da Lei 8.213, para que os aposentados que ganham acima do mínimo tenham o mesmo reajuste que é feito para o salário mínimo, ou seja, inflação mais a regra do PIB. Tá? Não é em vão essa luta. Tá? A gente deve cobrar sim, tá? E deve aproveitar que estamos a um ano do ano de eleição, tá? E também deve aproveitar que o governo precisa ouvir a população, né, por questões de popularidade, enfim, vocês que ganham acima de um salário mínimo são 12 milhões de pessoas, tá? E não só vocês podem cobrar, todo mundo pode cobrar, né? Mas no mínimo vocês são 12 milhões. São muitas pessoas, muitas mesmo, muitos votos, tá? E isso faz diferença sim na balança, porque eu já vi isso acontecendo na prática, porque a cobrança da categoria fez o relator mudar o parecer, tá? Então, isso é muito importante, tá? E aí tem gente que comenta aqui também, fala, Thiago, mas a questão do 14º não deu em nada. Pessoal, o 14º, né, ele servia para quê? Para trazer é, o, essa questão na época da pandemia, tá? Então, agora, né, eu acredito que é muito, mas muito difícil mesmo a gente emplacar essa ideia de 14º, tá? No meu entendimento, ele é um projeto que muito provavelmente 99% não vai ser aprovado. Ele não vai para frente, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que, né, se tiver uma chance aí é 0,01 no meu entendimento, tá? Dele ser aprovado, porque já passou aquela questão da pandemia, tá? E ele servia para aquela época, ele teria serventia para aquela época, tá? Para fazer uma reposição, tá? Nos gastos que as pessoas tiveram por conta da pandemia. E o 14º era o quê? Era um projeto que ia trazer mais um salário, tá? Para todos os beneficiários do INSS, tá? Que são, né, uma quantidade gigantesca, né? Se eu não me engano, são quase 40 milhões, tá, de pessoas, né, que têm são aposentados e recebem pensão pelo INSS. É uma quantidade gigantesca de pessoas que receberia um salário a mais. A gente ganha um salário mínimo, mas os 12 milhões de pessoas que ganham acima do mínimo, né, receberiam mais. Então, olha só essa conta. Eram bilhões e bilhões que o governo iria gastar com o 14º. Essa questão que a gente está propondo é uma questão totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. Por quê? Por exemplo, o salário mínimo foi reajustado em 7,5%.
certo? 2024 para 2025. O aposentado que ganha acima do mínimo recebeu 4,77. Então é uma diferença pequena de percentual que o governo, por exemplo, mesmo que seja talvez improvável fazer isso agora, né, mas poderia mudar para o ano que vem. Então é uma diferença pequena, tá, de percentual. Vamos supor que seja a mesma regra, vamos supor que sejam os mesmos números. Se a gente pegar aqui 7,5% menos 4,77, daria uma diferença de 2,73 para cada beneficiário do INSS, 2,73%. É bem diferente do que a gente cobrar, por exemplo, o 14º, que o pessoal falou que não deu certo aqui, um salário a mais, né, para todo mundo, né, que geraria um impacto imediato no governo de bilhões e bilhões. Aqui não. Aqui a gente está pedindo que haja, por exemplo, um aumento na aposentadoria de todo mundo, só justo, ok? Apenas justo, que seja pelo menos junto com o salário mínimo. Tá? Então eu acho que vale a pena a gente cobrar isso do governo, tá? Porque, por exemplo, os percentuais não são tão distantes assim, tá? Eu sei que é diferente, né? 4,77 para 7,5, mas se a gente colocar no papel, não é um percentual tão distante assim para o governo, pelo menos o meu entendimento. Mas na sua vida vai mudar muita coisa. Por quê? Você vai parar de perder aí o poder de compra do seu benefício. Porque você que recebe mais de um salário mínimo, se continuar assim com essa regra do NPC, vai chegar uma hora que você vai receber um salário mínimo que é ajustado com um percentual maior. Tá? Então, se a gente igualar isso, pelo menos igualar, já seria suficiente para você parar de perder o poder de compra do seu benefício. Tá? O ideal mesmo é que mantivesse a base, né? Que mantivesse a base do seu benefício e fosse reajustado. Mas a gente sabe, né, que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A gente tem que ser realista. Não adianta a gente imaginar aqui 1000 coisas que vai ser muito difícil, né? Isso já seria difícil de aprovar, tá? E talvez eu consiga trazer novidades em relação a isso para vocês, tá? Na semana que vem. Vamos ver. Estou conversando com o parlamentar para ver se a gente consegue, né, costurar um projeto que vá tentar trazer essa igualdade, ok? Vamos ver, né? Se eu conseguir, eu vou trazer aqui novidade para vocês. Aí sim vai ser muito mais fácil da gente brigar por isso, que teremos um projeto de lei e a gente vai ficar em cima dele, tá? E, enfim, vamos tentar fazer isso, tá? E não deixem de cobrar o governo, tá? Não deixem. O governo fez uma publicação, cobra o governo fora e o reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo. Tem que ser o mesmo reajuste do salário mínimo para que haja uma igualdade, tá bom? E dá certo, tá? Essa cobrança. Né? Já que se a gente não conseguir, pelo menos a gente não deixou quieto. Né? A gente vai mostrar a indignação para o governo. Eu sei que isso vem de muito longe, tá? Mas essa indignação pode ser mostrada em qualquer governo. Se esse governo passar e tivermos outro partido no poder e não mudar a regra, a gente vai cobrar desse partido também. Que não importa o partido, o importante é que o aposentado tenha essa mudança, tá? Que vai beneficiar, né, de uma maneira fantástica a vida de todo mundo, porque você vai ter o maior poder de compra com seu benefício, tá? Ele vai ser reajustado de acordo com o salário mínimo e a gente sabe que você ganha dinheiro, gasta no mercado, comprando várias coisas, esse dinheiro volta para a economia, tá? No meu entendimento aqui, o governo não está perdendo nada, porque o dinheiro acaba voltando para a economia, acaba pagando tributo, tudo que você compra tem tributo, enfim, né? Vamos lutar por isso, né? Logicamente, se você quiser, né? O que eu posso fazer é fazer essa explicação, conversar com o parlamentar que eu conheço para ver se a gente consegue costurar um projeto de lei para tentar fazer isso, né? E ver se a gente consegue fazer isso dar certo. Né? E o papel de você que está me assistindo é cobrar o governo, não importa qual, tá? Sem polarização, não importa. Tá? Porque na hora de aprovar o projeto de lei, precisa da aprovação de todo mundo, tá? Precisa do voto de todos os partidos, não importa se é partido A, se é partido B, né? O pessoal briga muito aqui por partido na internet, mas a gente não pode esquecer do seguinte, quando eles estão lá na Câmara dos Deputados, no Senado, votando alguma lei, né, se você acompanha as votações, por diversas vezes, você vê lá que tem, sei lá, 400 votos a favor, ou seja, todo mundo, né, votou para que o projeto X lá fosse aprovado.
tá? Enfim, a gente precisa de todo mundo para aprovar um projeto desse, tá? A polarização aqui, ela fica de fora. As nossas ideologias políticas, né, são nossas ideologias, né? Quando a gente precisa de uma legislação para mudar a vida da população, a gente precisa sim da ajuda de todos os partidos, tá? Não importa qual que é a ideologia do partido, precisa sim, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos cobrar ou, né, vai continuar assim, né, do jeito que tá. Porque se a gente ficar só discutindo aqui na internet, não adianta. A gente tem que cobrar e ir para cima, né, e pedir uma satisfação do governo e pedir a mudança, tá? Ah, Tiago, se a gente não conseguir, a gente pelo menos não deixou quieto e vai continuar cobrando sempre, até a gente achar um governante, né, ou uma base, na Câmara dos Deputados, no Senado, que venha e fala, pô, beleza, né, vamos mudar isso agora. Né? O importante é a gente não desistir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. E se você gostou do conteúdo, deixa um like. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até mais.